Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que está pretendendo fazer o concurso público para a Polícia Militar de Minas Gerais. É com você que eu quero falar, estou até com o edital na mão aqui, eu sou o professor Magno Assis, estou com o edital na mão aqui, o edital passado, obviamente, né, o edital de 2023, o edital de 2024 ainda não saiu, mas algumas questões a gente já sabe que provavelmente, né, caso, né, não mude muita coisa, geralmente não muda, o assunto não muda, as questões obviamente mudam, a gente já tem mais ou menos uma base do que pode cair. Então, baseando-se no edital passado, e quem chega primeiro bebe água limpa, é a hora de você se começar a preparar, de você começar a se preparar. É agora, né, não deixe para depois. A maioria dos candidatos já estudam tão longo tempo, então se você fizer uma corrida aí de 100 metros, você pode até ganhar sem treinar muito, né, de algumas pessoas que são mais sedentárias. Mas a corrida aí para PMMG, principalmente todos os concursos para PMMG, é uma corrida de maratona, é uma corrida de longo prazo. Então, se você estiver treinando em pouco tempo, as suas chances de ser aprovado, tem aquele cara, estudei 2 meses e eu passei. Existe. Existe alguém que chutou todas as questões e também passou. Mas você não pode contar com isso. Você tem que contar com a sua preparação. E não é papo aqui de quem quer te vender curso, a Vale está aí, né? A gente tem aula gratuita aqui também, é a lógica da coisa. Tem que estudar, não tem jeito. E tem que estudar antes de todo mundo. Quando chegar o edital, muita gente está aqui, ó. Algumas pessoas estão estudando. Quando chega o edital, o número de pessoas que estudam é muito maior. Só que essas pessoas que quando chegam no edital estudam, se ela não estiver aí estudando já para outros concursos, já tiver uma carga, às vezes ela não dá conta de bater o edital tudo. A nossa mente, nosso cérebro tem uma limitação aí temporal. Não adianta você falar, eu vou estudar, vou dormir 4 horas, vou estudar 20 horas por dia, você não vai absorver tudo. Então, você tem que pegar esse estudo e ir condicionando ao longo do tempo. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, aí, o sininho, tudo que surgir nesse concurso, mudou uma coisa no edital, outros concursos, talvez você está mirando a Polícia Militar de Minas Gerais, abra uma prova para a Polícia Penal, abra uma prova para a Polícia Civil, abre uma prova para uma Guarda Municipal, a Guarda Municipal paga pouco, a Guarda Municipal de Serra está aqui na minha frente edital, R$ 9.614 você mora na praia, R$ 9.614 a Guarda Municipal de Serra, então não foca só em um não, você que tem idade aí, você que tem disposição, né, não tem filho ainda, foca aí, comece a estudar para vários concursos ao mesmo tempo, obviamente você vai estudar mais para aquele que o edital está mais próximo, mas aí abra o seu leque para outras oportunidades. Uma Guarda Municipal dessa, pagando quase R$ 10.000 por mês, é uma boa oportunidade, com plano de carreira e tudo mais. Beleza? Não deixe de ter esses olhares. Como é que eu fico sabendo disso? Se inscreve no canal e ativa as notificações aí. Esquece um pouco do Instagram, esquece um pouco de vida social e foca no seu objetivo, que é passar no concurso público. Beleza? Deixa aqui embaixo o seu comentário, ajuda muito. Escreve qualquer coisa. Escreve assim, eu vou ser soldado da PMMG 2024. Ou eu sou da cidade tal. Escreve qualquer coisa, já ajuda pra gente aqui. Ou a dúvida que você tiver. Dúvida que você tiver, coloca aqui embaixo, deixe seu joinha ou manda lá para mim, @magnoassis44, meu Instagram, pode me adicionar lá. Estamos sempre aqui para te ajudar. Então, de acordo com o edital passado, o que está escrito lá? Está escrito lá o seguinte, ó, da administração pública. Da administração pública, o edital passado cobrou 2 sessões, a sessão 1, que trata das disposições gerais, e cobrou, aí pulou a sessão 2 e entrou na sessão 3. Então, se você tiver feito ou estiver se preparando para um concurso que não é da PMMG, geralmente cai a sessão 1 e 2. Como é uma prova para militar, obviamente vai te cobrar a sessão 3 e geralmente não cobra a sessão 2, que é o caso aqui. Já vi provas que cobram a sessão 2 e 3, mas geralmente a 3 está no meio. A sessão 1 sempre cai, né? São as exposições gerais, falando do concurso público. A sessão 3 é dos militares. Militares, esses dos estados, né? Não os militares das Forças Armadas, sim dos estados, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Então, eu vou dar uma dica aqui rapidamente dessa sessão 1 e a sessão 3. Espero que você já tenha inscrito no canal, ativado as notificações. Essa vai ser a nossa dica de hoje. Artigo 37 em diante. Artigo 37 em diante, que é da administração pública, sessão 1. Depois a gente vai na sessão 3.
Se essa dica ficar muito grande, vou partir ela em 2 dicas, então já se inscreve no canal para ativar as notificações aí e ficar a par dessas 2 dicas aí, uma coladinha na outra, beleza? Uma depende da outra, então já ativa as notificações aí que ajudam bastante. Eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão, se não tiver, eu vou passar ela aqui, você vai anotando. Quando você anota, o fato de anotar ajuda muito o seu cérebro a lembrar das coisas. Se você só lê, você esquece, normalmente você esquece. Se você anotar, a memória mecânica ali, o fato de anotar, hoje a gente tem celular e tem essas tecnologias, e que acaba a gente anotando, escrevendo muito pouco. E quando você escreve, assim, o fato de escrever não é só no celular, marcar com marca-texto, aluno meu presencial, que eu sempre falo, marca-texto não quer dizer que você estudou, escreve mesmo, escreve à mão. Você reparou quando você anota o número de telefone à mão, você lembra dele mais? Então usa esse recurso a seu favor, anota. Se não tiver condição de anotar agora, depois assiste essa aula, anota, pega o artigo lá, não é difícil. Tá lá no nosso horário de almoço, pega uma agendinha, anda com um papelzinho, anota isso, leia mais algumas vezes, isso ajuda muito você a lembrar. Não adianta nada você assistir 50 vídeos e não lembrar de nenhum. É melhor você assistir 2 e lembrar dos 2, beleza? Então, beleza. Se você tiver com a Constituição, usa de rascunho e vai anotando no canto as nossas observações aqui. Artigo 37 das disposições gerais, o capítulo 7 da administração pública, está no edital de 2023, pode ser que vai estar no edital de 2024, a chance é grande, beleza? Então vamos lá. Artigo 37 diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Todos os princípios estão no artigo 37? Não, então cuidado. A primeira coisa aqui, a primeira coisa. Geralmente, a banca da PMMG costuma perguntar dessa forma quando trata de princípios. Dificilmente vai cair lá. Cite os princípios do LIMP, né? Legalidade, vou até dar um espaço aqui, LIMP. Os concursos passados até caiu, né? Já vi até isso em prova oral. Para oficial, já vi cair isso aqui. Dificilmente hoje a banca está te perguntando isso aqui, Quais são? Porque é uma questão muito fácil, né? Todo mundo já gravou, já está batida, a banca vai mudando. Quando você acha que sabe todas as respostas, a vida vai lá e muda todas as perguntas, a banca também. Então, geralmente, a banca não está perguntando mais, assim, quais os princípios. A pergunta é um pouco mais elaborada. Então, ela pode perguntar, são princípios implícitos, são princípios explícitos, são princípios expressos, são princípios não expressos. Então, o que é princípio explícito? O que é um princípio expresso? É que está escrito diretamente na Constituição. Então, no artigo 37 tem uns princípios que regem a administração pública, tanto direta quanto indireta. Ou seja, é um município, é uma autarquia, administração pública direta e indireta. Então, o primeiro princípio que eu tenho aqui é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, o que eu tenho que saber se a banca aprofundar um pouco mais? Que citar, lembrar, mas eu sei disso, professor, eu limpo aí, não precisa falar disso, eu já tenho isso na minha cabeça, já estudo para o concurso há muito tempo. Eu sei que os princípios da administração pública que regem são LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eu sei disso, não precisa falar. Mas a banca está indo um pouco mais fundo, ela não está entrando em doutrina, ela não está entrando em jurisprudência, porque ela nem pode, é letra de lei, mas ela está indo um pouco mais fundo. Cuidado com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem uma diferença com a legalidade do artigo 5º. Então, o princípio da legalidade do artigo 5º é diferente do princípio da legalidade do artigo 37. Eu já vi a banca fazer essa confusão, tentar te confundir com isso aqui. A banca não faz a confusão, a banca cria, né, uma celeuma para o cara ficar na dúvida e errar a questão. Muita gente, coloquei essa questão no meu Instagram, @magnesis44, e muita gente errou. Então, o princípio da legalidade, de acordo com o artigo 5º, vou até colocar aqui de outra cor, Lá no artigo 5º diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Né? Lá do artigo 5º. O artigo 5º é relacionado com os direitos da pessoa, normal, não do administrador público, não da administração pública. Lá fala o seguinte, resumindo, posso fazer tudo que não seja proibido. Não preciso fazer nada que não seja obrigatório. É a mesma coisa? Claro que não.
eu posso fazer tudo que não tem uma norma proibindo aquilo. Exemplo, eu posso ficar plantar de bananeira ali 24 horas na calçada ali, posso fazer uma meditação ali no canto da calçada, posso, sou mendigo, posso dormir na calçada? Tem uma norma proibindo de dormir na calçada? Não, então eu posso, não devo, mas posso. Ah, você é obrigado a ter carteira E para dirigir, para pilotar, para dirigir o seu carro. Não, porque não tem uma lei falando, a lei fala que categoria B para dirigir carro. Então, a lei não pode, uma pessoa não pode me obrigar a uma coisa se a lei não me obriga. Se é uma autoridade parar um cidadão na rua e falar que, já deu 10 horas, é hora de pessoa estar na rua, não é hora de pessoa estar na rua, não. Pode ir para casa. Não tem nenhuma lei falando que depois das 10 horas pode ficar na rua. Então, essa pessoa não é obrigada a obedecer, porque não existe uma lei falando isso. Então, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa que a lei não está positivando, não está obrigando ela a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Esse é do artigo 5º. Esse é o direito, é o princípio da legalidade do artigo 5º. Ou seja, a lei vai reger. Não é a autoridade. Se o cara da vigilância sanitária chega lá e manda prender aquele monte de carne, é porque ela está com a data vencida, porque tem uma lei falando ali, não está na temperatura ideal, se ela estiver vencida, pode mandar incinerar. Não é aquele agente tem o poder discricionário ali de olhar a situação, o caso concreto, mas ele está baseado na lei. Esse é do artigo 5º. Não confunda com o princípio da legalidade do artigo 37. O princípio da legalidade do artigo 37 é o princípio que rege a administração pública. Então, aqui fala o seguinte, a administração pública só pode fazer o previsto em lei. É a mesma coisa? Não é. A banca já confundiu alguns candidatos com isso. E eu quero não que você decore, eu quero que você entenda. Só pode fazer o previsto em lei. Não é a mesma coisa, professor? Não. Exemplo. Você passou na prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Vou profetizar em sua vida. Na verdade, já passou. Aí, beleza. Aí você passou e tal, formou, você vai lá, tem um dinheirinho, né? Seu pai falou, se você passar, eu vou te dar uns 50 mil reais aí como prêmio. Aí você tem um dinheirinho, juntou mais o seu dinheiro ali, você fala, vou comprar um carro. Aí você fala, quero comprar um Corolla. Posso comprar um Corolla? Se eu tiver condições de comprar, eu posso comprar e sair andando, beleza? Beleza. Agora, suponhamos, porque você não tem nenhuma lei proibindo comprar um Corolla, certo? Agora, suponhamos que agora você está lá, trabalhando no setor de compras da Polícia Militar de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Chega lá e fala o seguinte, aqui, precisamos comprar um carro. Você não pode colocar lá que quer comprar um Corolla, mas o Corolla é o melhor e tal, eu gosto, já tive Corolla, já tive Honda, isso, aquilo, um Chevrolet independe. Eu não posso colocar, porque lá existe uma lei falando o seguinte, para que seja adquirido veículo via licitação, não pode colocar marca e modelo. Então você não pode, como pessoa, se a lei não te proíbe, você pode. Aqui não, porque na lei está previsto que a licitação você não pode especificar o modelo. Então, diferente, você como cidadão normal, você pode comprar o carro que você quiser. Você, como administração pública, você está lá como agente público, você só pode comprar aquilo que está previsto em lei, ou seja, aquilo que está na licitação. Então, o princípio da legalidade do artigo 37 da administração pública fala o seguinte, só pode ser feito aquilo que está previsto em lei. É para comprar via licitação? Vai comprar via licitação. É para comprar via pregão? Vai comprar via pregão. Beleza? Você pode ir lá e comprar na loja do seu amigo, como pessoa, ele vende mais caro, né? A loja dele é mais cara. Mas eu sou amigo dele, eu queria ajudar ele, ou o atendimento dele é melhor, ou eu gosto de comprar aqui e tal, pode, não pode? Como administração pública, você não pode fazer isso. Você tem que comprar de acordo com os trâmites ali que estão previstos na lei. Então, o princípio da legalidade, não erre isso na sua prova. A prova pode perguntar de qualquer forma agora que você não erra mais. Eu quero que você entenda, não quero que você decore. O princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Impessoalidade. A administração pública é formada por pessoas. E esses agentes não podem confundir o agente público, não pode ser confundido com a pessoa. Ou seja, tem que ser impessoal. Por mais que me beneficie ou me atrapalhe, eu, como administração pública, estou lá, um funcionário público, um policial militar, não posso agir de acordo com os meus interesses, tem que agir de acordo com os interesses da coletividade. O prefeito não pode querer asfaltar a rua que leva até o sítio dele. Mas acontece, mas é o princípio da impessoalidade. Eu tenho que asfaltar, dar prioridade àquela rua que vai ter mais benefícios para os moradores. O princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade é um princípio um pouco mais genérico, subjetivo, porque o que é moral? Depende do tempo e do espaço, né? Do local. Uma coisa que era moral não é mais e vice-versa. Então, o princípio da moralidade é um princípio mais subjetivo.
Geralmente, quando fere um desses princípios, que o princípio da moralidade está sempre envolvido. Suponhamos que o prefeito resolve asfaltar a estrada que leva até o sítio dele, que beneficiaria só ele, e deixa de asfaltar uma rua, por exemplo, que está lá com 20, 30, 40, 50 famílias. Além do princípio da impessoalidade, ele atingiu também o princípio da moralidade. A banca pode tentar te colocar isso, mas esse aqui, ó, como ele é subjetivo, ele cai menos nesse caso prático. O princípio da publicidade. Esse aqui, eu quero colocar um asterisco para você aqui, ó. O princípio da publicidade, ele tem algumas características. A primeira delas é regra. Qual que é a regra? Que qualquer ato da administração pública tem que ser público. Um processo, uma compra, uma licitação, qualquer coisa da administração pública é público. Como o próprio nome já diz. Hoje, né, que a gente tem o advindo da internet, tem que estar lá no portal Transparência. Quanto que recebe o prefeito, quanto que recebe o vereador, quanto que recebe o servidor público X, quanto que recebe a pessoa ali contratada em cargo em comissão, tudo tem que estar lá no portal Transparência. Quanto que a prefeitura, o Estado, o Brasil está gastando, tem que estar lá. Essa é a regra. Mas por que tem um asterisco aqui, professor? Porque essa regra tem exceções. Exemplo, todo processo é um ato público e um ato público ele é público, tem que estar lá na publicidade. Mas suponhamos que o próprio artigo 5º já traz o seguinte: aquele processo que tem a ver com a intimidade, ele não vai ser público. Exemplo, tem lá um processo que está investigando, por exemplo, um autor de crimes sexuais. E lá está a descrição das vítimas, falando como o ator atuava. Então, para evitar que essa intimidade das vítimas, ou envolvendo menor, seja ali, caia na mídia e a pessoa acabe sofrendo, né, a vitimização acaba aumentando, a pessoa já está ali vulnerável por ter sofrido ali um crime sexual, ela vai ser mais uma vez apenada, porque alguém vai pegar esse processo que seria público, já que existe o princípio da publicidade, e vai ali ler aquele negócio, tem o nome dela completo, tem o endereço. Então, para evitar isso, esse processo não é público. Então, a publicidade tem esse asterisco, porque a regra é publicidade, em alguns, se demandar aí, direito de família, envolvendo menores, envolvendo a intimidade, não vai ser público. Outro exemplo também, quando tiver a ver com a segurança. Você chega lá, por exemplo, e fala assim: eu quero saber quem está sendo investigado por tráfico de droga nessa delegacia. O delegado não vai te passar. Por quê? Porque tem a ver com a segurança. Então, o princípio da publicidade tem essas exceções. Tem a exceção, tem o sigilo que o próprio presidente pode colocar, tem o sigilo de investigações, tem o sigilo de alguns processos por envolver intimidade, pelo o juiz ter determinado, o desembargador, o ministro ter determinado o sigilo. Então, o princípio da publicidade existe algumas exceções. Por exemplo, o princípio da legalidade não existe exceção. O princípio da impessoalidade não existe exceção. O da moralidade é subjetivo, também não existe. Não existe na administração pública eu fazer alguma coisa que seja fora da legalidade. Posso até fazer, mas não é legal. Estou agindo fora da legalidade. Aqui não. O princípio da publicidade, a própria Constituição traz umas exceções a essa regra. O princípio da eficiência. Cuidado com esse, tá? Esse aqui foi acrescentado depois. O princípio da eficiência, quando a Constituição... Eficiência. Quando a Constituição surgiu em 88, Quando a Constituição surgiu em 88, não tinha esse aqui, ó. Esse foi colocado depois. O princípio da eficiência quer dizer o seguinte: eu tenho que conseguir fazer o máximo, eu como agente público, com o mínimo. Não adianta nada, eu vou lá e compro o carro com o menor preço, seguindo todos os... Se o carro não vai me atender. Se eu sou policial, eu vou lá, vou comprar o carro, eu coloco lá todas as especificações, mas o carro é 1.0 ou um carro que não anda nada. Aí, primeira vez que eu tiver que fazer uma perseguição, o carro não vai aguentar. Então, o princípio de eficiência fala o seguinte: ó, eu tenho que obedecer tudo isso aqui, mas eu tenho que também ser eficiente, ou seja, eu tenho que pegar o dinheiro público, o gasto público e gastar de forma eficiente. Aquele asfalto que colocou, ele tem que ser eficiente. Ah, mas colocou um asfalto ali, gastou pouco, fez todos os trâmites aqui, ó. Foi um asfalto feito de forma legal, foi impessoal, não asfaltei porque era perto da minha casa, não fui imoral, coloquei público lá, mas o asfalto era uma casquinha. O primeiro caminhão que passou estragou o asfalto todo. Não adianta nada, não foi eficiente. Então, o princípio de eficiência, cuidado. Tem banca que coloca o princípio da eficácia. Não confundam uma coisa com a outra. Beleza? Então, esmiuçados os princípios aqui. Não é só decorar, é entendê-los um a um, porque se a banca te colocar de qualquer forma, você não vai esquecer. Beleza? Então, vamos lá. Também os seguintes, ou seja, obedecerá aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, ou seja, tem outros princípios que não estão ali. Outra coisa, a banca pode perguntar assim: o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade são princípios
da administração pública expressos na Constituição. Não estão expressos, tá? O princípio da razoabilidade e proporcionalidade, apesar da maioria da doutrina entender, não estão expressos na Constituição. Não estão expressos na Constituição. Então, se a banca te perguntar, são princípios expressos na Constituição? Você vai ter que responder esses aqui. Esses aqui são dois princípios aceitos pela doutrina, pela jurisprudência, mas não são princípios expressos. Não estão ali positivados, não estão ali colocados aqui, ó, a palavra mesmo. São princípios implícitos. Por isso que no começo dessa nossa dica aqui, eu falei dos princípios expressos e dos princípios não expressos, beleza? Então, vamos lá. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Muita gente, quando coloca essa questão, a pessoa marca como incorreta. A maioria das vezes que tem essa questão, que tem esse inciso 1 do artigo 37 e ele está como correta, muita gente marca ele como incorreto. Por quê? Ele pega por base a experiência dele. Com a experiência dele, ele resolve essa questão errada. Por quê? Por que eu vou te falar isso? Não é isso mais. Primeira pergunta para você. O seu edital está escrito lá, que para ser policial militar de Minas Gerais, mesmo que esse edital não esteja aberto, você tem um edital lá escrito, ó, ser brasileiro, né? Ou naturalidade brasileira. No caso de praça, brasileiro, independente de ser nato ou naturalizado. Se for oficial, só brasileiro, nato. Ser brasileiro, né? No seu edital está isso aqui, ó. Ou naturalidade brasileira. Só que o candidato pensa, então, que se no meu edital está escrito que tem que ser brasileiro, para ser concursado público no Brasil, tem que ser brasileiro. Não necessariamente. Depende do concurso, uma pessoa que não é brasileira pode fazer o concurso público. Pode? Claro que pode. Olha o que está escrito aqui, ó, na Constituição. Ó. Muita gente não sabe disso, pega o edital dela e com base na Constituição. Está escrito o seguinte, ó, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, estrangeiro pode fazer concurso público? Pode. Esse da polícia? Não, mas pode fazer outros. Suponhamos que esteja precisando de um professor de uma língua, sei lá, de russo, lá na UFMG, exemplo, tá? Professor de uma pós-graduação, lá tem que ser um professor que fale português e russo. E ali tem uma pessoa russa que fala português e russo. E lá no edital não está falando que tem que ser brasileiro. Ele pode se candidatar à vaga? Pode. Suponhamos que na vaga tem lá, ser fluente no idioma russo, ser fluente no idioma português, né, português do Brasil. E essa pessoa é fluente nos dois. É uma pessoa que é russa, mas teve um convívio com alguém do Brasil, fala o português aqui do Brasil fluente. Essa pessoa poderia fazer o concurso? Pode, desde que no concurso não esteja lá escrito que no edital que ser brasileiro naturalizado, ou ser brasileiro de qualquer forma. Entendeu? Então, estrangeiro também pode fazer concurso no Brasil, não todo concurso, tem que estar lá previsto, né, que pode ser feito por estrangeiro, ou seja, ou não estar previsto que tem que ser brasileiro, beleza? Cuidado com isso. Muita gente, quando vê essa palavra estrangeiro aqui, ó, marca como incorreta e acaba errando, ó. Muita gente, quando vê essa palavra estrangeiro, marca como incorreta. Outra coisa que pega muita gente, investidura em concurso público. Vamos ler aqui, depois nós vamos entender. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações em cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Nossa, é muito difícil gravar isso aqui, professor. Então, vou entender, para a gente não decorar? Ó, então vamos lá. Regra. Para ser um agente público, e eu coloco agente público aqui, porque a Constituição diz o seguinte, ó, cargo ou emprego público. Então, para ser agente público, cargo ou emprego público. Qual que é a regra? Ó? Cargo, barra, deixa eu ver quanto tempo a gente tem ali. Barra emprego público. Público. Como é que você ingressa num cargo ou emprego público? Via de regra é o que você está tentando, ó. Concurso público. Essa é a regra. Para evitar, né, que o político ali puxe a sardinha para o lado dos seus. E para evitar também que a cada político que mudar, ele mude todos os funcionários públicos. Já pensou? Se todos os cargos, empregos públicos fossem indicações, não fosse concurso público, toda vez que mudasse o governador, ele ia mudar todo mundo. Ó, essa é a regra. Vou até colocar de outra cor aqui para a gente entender isso.
Então, todo concursado, toda pessoa, todo que tem um cargo em emprego público, é um agente público, ele é concursado? Não, porque tem a regra e tem a exceção. Ó. Essa é a regra. E agora a gente vem ó, no exceto, na exceção. Exceto os cargos de livre nomeação / exoneração. Então, o que está dizendo ali? É o seguinte, ó. Via de regra, para ter um cargo em emprego público, tem que passar no concurso público. Só que existe uma exceção, ou algumas exceções. Essa exceção é cargos de livre nomeação e exoneração. São pessoas que têm cargo público, têm um emprego público, mas não foram concursadas. O vereador, por exemplo, aqui na nossa cidade, ele tem direito a 8 assessores. São assessores que ele nomeia. Né? Obviamente, ele tem que obedecer umas regras, porque ele está sobre o princípio da legalidade que eu disse, e nas regras fala que ele não pode contratar um parente, primeiro grau, segundo grau tem as regras. Né? Lá no direito administrativo tem as regras, pela questão do nepotismo. Mas, contudo, todavia, no entanto, ele escolhe quem ele quiser dentro da regra. Então, dentro da regra é um cargo de livre nomeação. Do mesmo jeito que ele nomeou, ele pode exonerar. Não goza de estabilidade após os 3 anos, normalmente, né? Que tem a estabilidade, não goza da estabilidade. Do mesmo jeito que ele foi nomeado, ele pode ser exonerado. Essa é a exceção à regra. A regra é concurso público, exceção, cargos de livre nomeação e livre exoneração. Só que, quando eu falo de concurso público, aí agora eu vou na regra de novo, eu tenho 2 tipos de concurso público em que a banca vai tentar te confundir. A banca vai falar o seguinte, ó, concurso público de provas ou títulos. A banca costuma fazer isso aqui, tá? O concurso público será de provas ou de títulos. Cuidado com isso aqui. Existem 2 tipos de concurso público, mas não é isso que está lá. Lá na Constituição está escrito concurso público de provas ou de provas e títulos. É a mesma coisa? Claro que não. Se eu falo que eu tenho um concurso público só de títulos, uma pessoa poderia fazer um concurso sem fazer prova. O que é um concurso público de provas? É isso que você vai fazer. Tem a prova física, tem a prova escrita, objetiva, tem prova de redação, alguns têm prova de redação. Eu não sei se isso vai vir, o passado não teve, prova de redação. Então são provas. Agora, títulos é tudo aquilo que a pessoa pode trazer de fora. Geralmente os concursos para magistratura e promotoria, geralmente existem também títulos. Exemplo, a pessoa tem um mestrado, tem um doutorado, tem uma pós, tem um artigo publicado na revista, tem um livro lançado, tudo isso são títulos. Não existe concurso público onde a pessoa traz só esses títulos. Existe o concurso público, como o da magistratura via de regra, é prova e título. A pessoa, sei lá, vamos colocar um exemplo, a prova vale 100, prova de marcar, prova objetiva. A dissertativa vale mais 100. E, sei lá, a cada mestrado, se ele tiver um mestrado, ele ganha mais 5 pontos. Se ele tiver um doutorado, mais 10. Se ele tiver uma pós, até 2 pós, 2 pontos por pós-graduação. Se ele tiver um livro publicado, mais 2 pontos. E são títulos. Esses títulos, de acordo com o edital que vier lá, vão somar na nota da prova. Nunca vai ter uma prova só de títulos. Cuidado que quando você entende isso aqui, você nunca mais erra. Cuidado quando você só decora. Porque quando você só decora, o seu cérebro ali costuma te puxar o tapete. Agora, a gente vai falar da durabilidade do concurso público e não se preocupe que a gente vai ter a dica 2 continuando isso aqui e entrando lá na seção 3, que é dos militares dos estados. Então não perca a próxima dica. O que você vai fazer? Você vai ativar as notificações para ficar aí ligado na nossa próxima dica que vai vir, beleza? Então vamos lá. Ó, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Fácil, não é? Se você decorar, você pode esquecer. Se você aprender, você não esquece jamais. Então vamos aprender isso aqui para a gente não errar isso nunca mais? Vamos aprender, ó. Durabilidade, validade do concurso público. Validade. O que a banca costuma fazer? A banca costuma colocar assim, ó, de 2 anos. Cuidado. A validade do concurso público não é de 2 anos, é de até 2 anos. É diferente, não é a mesma coisa. Até 2 anos. Quando eu falo que ela é de 2 anos, eu quero falar que é 2 anos. Quando eu falo que é até 2 anos, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 1,5 de ano, ou seja, 1 ano e meio, pode ser 2 anos. O que não pode é ser mais de 2 anos, menos pode. Então, cuidado, a banca costuma tirar esse até, muda o sentido. Outra coisa que a banca costuma fazer, ela coloca
A validade de concurso público é de até 2 anos. Aí você fala, o professor falou que é de até, não é a mesma coisa. É de até, aqui tá certinho. Aí fala, prorrogável por mais 2 anos. Prorrogável mais 2 anos. É isso que está escrito na Constituição? Não. Prorrogável por igual período. Tem gente que ainda coloca assim, ó, tem banco que ainda coloca prorrogável por até 2 anos. Não está escrito na Constituição desse jeito. Prorrogável por igual período. Por que é diferente? Ah, mas até 2 anos aqui não é a mesma coisa? Não. Porque se eu tiver um concurso público que tem validade de 1 ano, ele só pode ser prorrogável por mais 1 ano. Se eu falasse aqui, se tivesse escrito na Constituição, prorrogável por até 2 anos, eu poderia ter um concurso público de 1 ano com prorrogação de 2 anos. Agora, se eu falo prorrogável por igual período, eu restringo a prorrogação para o mesmo tempo da validade. Se ele for de 1 ano, só pode ser prorrogado, pode, não deve, tá? Não é regra, ele pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado mais 1 ano. Se ele teve 2 anos, aí ele pode ser prorrogado 2. Se ele foi 6 meses, ele só pode ser prorrogado por mais 6 meses. Então a banca vai tentar te confundir isso. O que está escrito na Constituição? A validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, se foi de 2, pode ser 2. Se foi de 1, é 1. Igual. Cuidado, aqui não está escrito 2 e aqui tem esse até. Cuidado, ó. Cuidado com isso e cuidado com isso, ó. Igual período. Beleza? Dito isso, não tem como errar mais questão disso aqui, que agora você aprendeu. Você não decorou. Depois que você aprende, ó, nada pode ser tirado de você. As pessoas podem tirar qualquer coisa de você, menos o seu conhecimento. Espero que você tenha ficado até o final dessa aula. A nossa dica 2 desse mesmo assunto vai continuar daqui para frente, vou continuar nesses incisos aqui, e eu quero chegar na dica 2, né, dica continuação dessa, lá nos militares dos estados, então não perca. Espero que você tenha conseguido entender. Quer entender mais? Clique aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lá tem os professores tirando sua dúvida, lá tem o edital verticalizado, que assim, tudo que você vai estudando, você pode ir marcando de forma ali bem cadenciada, bem organizadinha. Você tem um PDF, questões para você estudar. Tenho certeza, por um preço muito especial, tem um pacote especial que você pode estudar 2 concursos ao mesmo tempo, muito barato. Se você dividir aí por mês, dá um muito barato. É mais barato do que a passagem para você ir, por exemplo, no curso presencial. Um abraço, professor Magno Assis, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.